Retornamos a mais uma videoaula, para a construção de mais uma videoaula da playlist PHP com programação orientada a objetos, conexão com banco de dados MySQL, utilizando a IDE NetBeans, e nós nos propomos a construir o arquivo listar acessos. Então já estou aqui com o projeto aberto, executar um clique direito em arquivos de código fonte e nós vamos criar uma página web do PHP. O nome desta página vai ser listar acessos, e automaticamente ele já cria o arquivo listaracessos.php dentro da nossa pasta projeto e assim por diante. Então, iniciamos os códigos. Os comentários nós vamos eliminar, porque nós não vamos precisar desse código agora, desses comentários. E nós vamos tomar como base o que fizemos lá em listar usuários, para a gente seguir a mesma linha de programação. Então, clique duplo aqui em listar usuários. Vamos nos lembrar que a primeira coisa que fizemos no arquivo listar usuários foi incluir o conteúdo do arquivo verificar logado.php. Este verificar logado verifica, ele faz uma checagem junto às variáveis de sessão para ver se o usuário passou por aquele processo de login. Então eu vou dar um Ctrl C nesta linha, e logo abaixo aqui jogo o doctype para baixo e vou colocar o verificar logado no topo do nosso arquivo. Em seguida, no corpo do programa, no body, nós da mesma maneira vamos incluir cabeçalho.php. Então eu dou um Ctrl C aqui, e aqui no body eu vou incluir o cabeçalho.php. Muito bem, podemos até apagar essas duas tags de abertura e de fechamento de um código PHP. Vamos dar um clique no salvar, e agora que nós já temos o arquivo listar acessos, não vai mais dar aquele erro que estava dando quando executamos a aplicação na videoaula anterior. Então nós vamos fazer login, usuário conectado, bem-vindo, né? Vamos clicar em usuários, a lista de usuários, agora eu já tenho 12 acessos. E veja que já estamos aqui em listar acessos.php, foi passado por parâmetro, foi passado aqui na URL um parâmetro chamado ID usuário que vale 1, e o cabeçalho foi apresentado. Né? O que nós vamos fazer agora aqui? Logo abaixo do cabeçalho, então voltando aqui no código, logo abaixo aqui do cabeçalho, nós vamos escrever lista de acessos do usuário e o nome do usuário. Então nós teríamos o seguinte, um H1, então lista de, ou simplesmente para facilitar, acessos do usuário, e aí 2 pontos, e aqui eu vou fechar a tag H1. Tá? Vou dar um clique aqui no salvar. Ao executar isto, então como nós já estamos aqui, basta simplesmente acessos do usuário tal. Como é que nós vamos apresentar aqui na frente o nome do usuário? Ora, nós vamos ter que instanciar um objeto do tipo classe usuário e vamos fazer uma consulta utilizando este parâmetro que foi passado aqui. Então vamos lá, passo a passo, com calma. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos aproveitar um pouquinho de código. Nós vamos precisar iniciar um pacote de códigos PHP, portanto trago para cá. Nós vamos aqui, incluir, nós vamos copiar esse código, incluir no código classeUsuário.php, vamos instanciar um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário.php. Então, vindo aqui, já fizemos essas duas operações. Muito bem. Nosso objeto usuário, nós vamos definir o ID usuário com o parâmetro que foi passado lá pela URL. E quando nós temos um parâmetro passado pela URL, é como se tivesse sido feito pelo método get. Então, o que nós vamos fazer aqui? Algo que foi passado pelo método get,
que se chama ID usuário. Então, estamos definindo o conteúdo do atributo ID usuário do objeto usuário, que foi criado a partir da classe usuário, e qual que vai ser o valor do ID usuário, o parâmetro que foi passado pelo método get. No entanto, nós vamos fazer um pequeno teste aqui só de verificação. Logo no comecinho do nosso código, nós podemos fazer o seguinte, apenas para treinarmos. Se nós temos que ter certeza que esse parâmetro foi passado. E como é que a gente faz isso? Nós podemos fazer se não o resultado do iSet. iSet é aquela função PHP que verifica se este valor que está sendo informado entre parênteses aqui, se ele existe. Então, se não existir o parâmetro ID usuário passado pelo método get, o que nós vamos fazer? Apresentar uma mensagem de erro e vamos retornar para index.php. Como é que nós fazemos isso? Utilizando a função mensagem JavaScript que está no arquivo minhas funções. Portanto, lá em listar usuários, além de verificar se o usuário está logado, nós vamos precisar incluir aqui também minhas funções.php, pois aqui dentro, o que nós vamos fazer? Utilizar mensagem JavaScript, então listar acessos, aqui dentro, mensagem JavaScript, dois parâmetros. O primeiro parâmetro, a mensagem. O segundo parâmetro, para onde eu quero ser redirecionado. Então, quero ser redirecionado para index.php e não preciso avisar para o usuário qual foi o erro especificamente. Erro de processamento. O usuário nem precisa saber qual foi o erro, porque por algum motivo ele está tentando listar acessos sem passar aquele ID usuário pelo método get. Bom, retornando aqui, então o nosso objeto usuário, o atributo ID usuário do objeto usuário já teve o seu valor definido pelo get que foi passado. E aí nós vamos aproveitar e fazer a consulta. Então, objeto usuário, nós vamos consultar. E o que vai ser consultado? Já desenvolvemos tudo isso lá atrás, lá nas videoaulas anteriores. Vai ser feita uma consulta ao banco de dados. Lembre-se que neste exemplo que estamos dando, estamos passando o valor 1. Todos os atributos do objeto usuário serão preenchidos, nome, e-mail, e aí nós podemos utilizar aqui na frente, nós podemos utilizar o nome do usuário. Só que isso vai ser feito por meio de um código PHP. Então nós vamos ter que ecoar este H1 que estávamos sendo feito. Então agora nós vamos apresentar esse H1 por meio de um eco PHP. E aqui dentro nós vamos dizer que do objeto usuário queremos pegar, dar um get nome. Então vamos ver se o nosso código está correto. Está vendo que está dando uma mensagem de erro aqui? É porque nós iniciamos o código PHP, mas não finalizamos. Então aqui no finalzinho vamos finalizar tag de fechamento de um código PHP. Vou dar um clique aqui no código fonte formatar. Vamos salvar. E lá na nossa aplicação estamos trabalhando no listar acessos, né? Então nós já estamos no listar acessos. Eu vou simplesmente atualizar a página. Opa, e deu uma mensagem de erro dizendo que, deixa eu só interpretar aqui a mensagem de erro, está sendo feita a redeclaração de mensagem JavaScript. Então, se está sendo feita de redeclaração, eu não preciso incluir minhas funções aqui no topo do arquivo. Isso já foi feito provavelmente aqui na classe usuário. Olha lá, ó, minhas funções já tinham sido incluídas, por isso que eu não precisei fazer. Então retirei do listar acessos o include minhas funções, salvei e agora peço para executar novamente. E olha lá,
acessos usuário, e aqui não apareceu abrir e fechar parênteses, mais um errinho, deixa eu verificar o que aconteceu. Então vamos corrigir aqui, né? Voltando aqui nesta linha onde estamos ecoando, nós vamos concatenar. Então eu vou encerrar string, concatenar com o getNome e concatenar de novo com a nova string. Vamos ver se assim eu corrijo o problema. Clique no atualizar, isso, então acessos do usuário Wagner. Então já concluímos aqui a primeira parte, nós já recebemos, criamos o arquivo, listar acessos, verificamos se o usuário está logado, verificamos se foi passado o atributo pelo método get, pela URL, o ID usuário, instanciamos um objeto usuário a partir da classe usuário, definimos o atributo ID usuário do objeto a partir do get que foi passado, executamos o consultar e apresentamos um título, um H1, concatenando strings com o conteúdo do parâmetro, do atributo nome, e fechando o H1. O resultado é isso que nós temos. O que vamos fazer aqui embaixo agora? Construir uma tabela que trará, deixa aqui eu consultar a tabela acesso, exatamente isso, que trará a data e a hora em que o usuário, no caso o 1, foi data e hora em que ele fez acesso, no caso data e hora em que eu fiz acesso. Então nós vamos criar tabela semelhante ao que fizemos com usuários para listar usuários, mas isso faremos na próxima videoaula. Te encontro em breve para darmos sequência.